Você não vai acreditar no que foi recuperado no INSS. E você pode ser o próximo a ter essa grande vitória. Fica comigo nesse vídeo. Vou contar uma história real que pode ser a sua história. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e que Deus abençoe a cada um de vocês. Chegou até mais um vídeo do canal Drone Diário Vídeos Informativos. O que está acontecendo? Só para você entender. Vou contar uma história real que poderia ser sua história. Eu só peço que vocês fiquem comigo até o final e principalmente não aceitem o não do INSS. Eles estão tentando cada vez mais fazer com que você fique com medo de buscar os seus direitos, corra atrás daquilo que é seu. E aqui eu vou mostrar uma vitória que vai mostrar que existe um caminho para você que às vezes já até tinha desistido. Imagina que você às vezes foi negado pelo INSS há alguns anos atrás, até voltou a trabalhar e tem nas suas mãos aquilo que pode valer muito dinheiro no seu bolso, uma negativa do INSS, um indeferimento, tá? Vamos tentar entender hoje uma das maneiras pelas quais eles tentam impedir você de buscar os seus direitos, mas você pode reverter isso a seu favor. Então já senta o dedo no like e compartilha esse vídeo agora lá nas suas redes sociais. Aqui eu vou trazer um exemplo real, mas pode servir para você, talvez para alguém que você conheça. Então já compartilha também lá nas suas redes sociais esse vídeo, lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp e acima de qualquer coisa, participe, deixe seu comentário com a sua dúvida, a sua sugestão. Vamos colocar aqui, essa história é de um mecânico que sofreu um acidente de trabalho e perdeu um dedo da mão esquerda. O que está acontecendo? Ele pediu ao juiz uma ajuda chamada auxílio acidente, porque ficou sem o dedo. Ou seja, é algo que nunca mais vai voltar pelo resto da sua vida. Para dar um exemplo mais abrangente, poderia ser um problema de coluna, você sofreu um acidente, caiu um tombo no trabalho ou levantou muito peso e aí esse problema de coluna vai ficar pelo resto da sua vida. Você nunca mais vai recuperar aquele tipo de capacidade, aquele tipo de movimento. Ainda mais, às vezes você sofreu uma queda, torceu o tornozelo, quebrou e ali você tem uma recuperação sim, você volta a trabalhar, mas aquela sequela pelo resto da vida nunca mais vai ser a mesma coisa. Primeiro, você tem que ter um laudo em mãos falando quantos % da sua capacidade você perdeu pelo resto da sua vida. Então vamos lá, continuando aqui, ele teve uma perícia, um exame médico, né, que reconheceu sim a sequela, mas disse que ele não ficou incapacitado para o trabalho. Até aqui, normal. Realmente algumas pessoas podem voltar a trabalhar numa função diferente da que faziam e receber uma indenização até o dia da sua aposentadoria. Acontece que o juiz, da onde ele entrou com o processo, o juiz de primeira instância, entendeu que o laudo médico não provava que ele tinha reduzido a capacidade para a função do seu trabalho e, pasmem, veja bem, aí muitas pessoas vão dizer, eu perdi o processo, eu vou desistir. Graças a Deus, o especialista, o advogado, tem uma visão mais ampla desse entendimento. Então a pessoa fica lá, como está o movimento do meu processo? Imagina ter essa notícia que para muitos seria o fim, não, é apenas o início. Vamos lá, o juiz de primeira instância entendeu que o laudo não provava que ele tinha reduzido a capacidade para a função e negou o pedido. Então o processo ficou perdido? Não. O juiz disse também que o trabalhador tentou interpretar o laudo de jeito favorável e aplicou uma multa por litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? Quando a pessoa age com a intenção de enganar o processo. Veja bem, primeiro, tá, o advogado está levando a história para a justiça e a justiça entende que é a pessoa que enganou o advogado, levando o material. Para vocês verem que para o advogado em si nunca vai dar problema, tá? O problema é para a pessoa. Só que prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. O advogado recorreu, porque se ele tivesse
levado essa história lá para o cliente imaginaria que seria o fim, ficaria com medo. Eles tentam fazer de tudo para que você não corra atrás, não seja uma pessoa que vai buscar, né, uma vitória. O mecânico, através do seu advogado, né, o advogado recorreu ao Tribunal de Justiça daquela região. Ó, não estou falando nomes, não estou falando de regiões, estou dando um exemplo real que aconteceu agora. A turma de desembargadores daquele tribunal concluiu que, presta bastante atenção no que eu vou te falar, eu espero que você tenha chegado até esse ponto do vídeo para poder entender que você pode ser a próxima pessoa que vai ter um sucesso. Como eu disse, às vezes você tem engavetado aí uma negativa do INSS, está trabalhando doente, nem sabe. Vamos lá. Foi recorrido ao tribunal, foi perdido o processo. Então a pessoa fala, nossa, mas por que está demorando tanto? Vamos lá. Os desembargadores concluíram que ele não tentou enganar ninguém, absolutamente, tá? E só queria esclarecer dúvidas sobre a sua situação. Com isso, o que eles fizeram? Tiraram a tal da multa e pediram que o juiz analisasse de novo o pedido depois de nova perícia. Então foi dada uma nova oportunidade. Então, para vocês verem, o processo não é igual ao INSS, que tem ali um pedido, faz uma perícia e acabou, e tem a resposta sim ou não. É um processo, tá? O que sai da cabeça do juiz, ninguém sabe. Só que ele também erra e é corrigido aqui pelo tribunal. Então, o ponto principal que eu quero que vocês vejam aqui, eu espero que vocês tenham chegado até aqui, muitas pessoas saem do vídeo e perdem, né, o melhor. Se você chegou até aqui, já comenta, cheguei, e acima de qualquer coisa, você que ainda não é inscrito, já aproveita essa oportunidade de receber as informações atualizadas que podem ser utilizadas a seu favor, ou alguém que você conheça pode se beneficiar disso que eu estou trazendo hoje, tá? Olha lá, o ponto principal, ao não aceitar o que o juiz disse, ao contestar a interpretação de um juiz sobre um laudo médico pericial, não é automaticamente má fé, não quer dizer que a pessoa está agindo errada. Não significa, ó, eu fui no INSS, o INSS disse não. Eu tenho essa angústia no meu coração, eu quero saber se eu tenho direito ou não. Eu busquei a justiça com a ajuda de um advogado e o juiz disse não. Será que eu tenho que aceitar isso? De forma alguma. Então, não aceitar aquilo, sendo que você tem provas de que você precisa, significa um direito seu, não é má fé. Má fé teve esse juiz, né, que não pode ser punido por isso, é claro. Aqui somos meros mortais. Vou explicar. Quando existe um laudo técnico, no caso, em questão, laudo médico pericial, tanto o juiz quanto as partes, você que vai ser o autor, e também o réu, que no caso é o INSS, podem entender, né, o laudo de formas diferentes. Então, pedir explicação, né, no caso aqui dos embargos, que é um recurso, um tipo de pedido para o próprio juiz esclarecer ou corrigir algo, ou recorrer da decisão, não aceitar essa decisão, é um direito de você que pagou o INSS a sua vida inteira. Então, só dá para punir por má fé, né, se ficar provado que a pessoa mentiu, tentou enganar o processo, ou forjou provas, ou agiu com a intenção de prejudicar a justiça. Simplesmente interpretar o que foi dito no laudo médico pericial de maneiras mais favoráveis ou pedir uma nova perícia, não é isso. Isso não é má fé, isso é direito. Então, muitas das vezes eu digo, não se preocupe com o processo em si. Imagina uma pessoa sem o conhecimento, né, estaria entrando em desespero, falando, nossa, estou sendo multado, estou sendo acusado de que eu menti, mas tudo normal até aqui, tá? Para o Tribunal de Justiça, entendeu assim, o tribunal percebeu duas coisas importantes, vamos lá. Primeiro, o laudo reconheceu que houve sequela permanente do acidente, ou seja, um problema pelo resto da sua vida, como eu disse, sofreu um acidente, ficou com um problema pelo resto da vida, uma porcentagem menor da capacidade de trabalho, por exemplo. Ou seja, o fato do acidente e da lesão ficarem comprovados. E segundo,
não havia provas de que o trabalhador agiu de má fé, isto é, que tivesse mentido ou tentado fraudar o processo. Por isso que eu digo, quando você for buscar ajuda, vá no escritório pessoalmente. Cuidado com advogado de internet, de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. A questão aqui, né, é a seguinte: se alguém prometer para você que vai ser algo fácil, dinheiro caindo do céu, que não vai ter nenhum tipo de trabalho, ou retrabalho, ou justiça, que é algo rápido, que vai ser decidido de dia para a noite, e o pior ainda, se pedir algum dinheiro adiantado para isso, foge. Procura um advogado sério, aí na sua cidade, na sua região. Vou tentar deixar um número de telefone aqui, se você quiser uma orientação. Como o trabalhador só estava tentando esclarecer se aquele problema que ele teve, se a sequela reduz a capacidade para o trabalho, o que daria direito a um auxílio acidente, após o recebimento do auxílio doença, a pessoa receberia uma indenização de meio salário até o dia que aposentasse. O que aconteceu? Os desembargadores no tribunal entenderam que ele estava no seu direito e não merecia a multa. Então, a multa já caiu por terra. O que isso significa na prática, para quem precisa recorrer? Então, o que isso significa na prática para você que teve o pedido negado no INSS, teve a coragem, não desistiu, procurou um advogado, foi para a justiça e mesmo assim teve o pedido negado na justiça. Se o juiz interpretar que o laudo, né, de um jeito que você não concorda, né, interpretou o laudo médico pericial do jeito que você não concordou, você pode pedir explicações, embargos ou recorrer. Isso faz parte do processo. Então não tenha medo, né, só por isso, né, de sofrer acusações de má fé. Para isso é preciso provar a intenção de enganar, né? Então pedir revisão, nova perícia ou explicar porque entende que o laudo lhe é favorável, isso é legítimo, é seu. Então não se preocupe com essa situação. Ah, mas então eu vou ter uma indenização por danos morais porque o juiz disse isso e aquilo. Não, de forma alguma, tá? Faz parte do processo. Mesmo assim, é importante agir com honestidade, tá? Apresentar documentos verdadeiros, falar com clareza e pedir sempre a ajuda de um advogado para organizar os documentos antes de começar tudo. Então, aqui fica um alerta para vocês sobre esses milagres que são oferecidos aí na internet, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo bem simples. Imagina um exame que diz que você tem uma lesão, mas não diz que ela atrapalha o seu trabalho. Você pede para o médico explicar melhor. Isso não é fingir a lesão e nem é, vamos dizer assim, não é fingir a lesão e é pior nem querer enganar o médico uma hora dessa, tá? É apenas pedir um esclarecimento. Acho que fica mais fácil assim. O tribunal do caso entendeu assim e anulou o que disse o juiz lá no início. Então, para vocês entenderem do que eu estou falando para vocês, né, esse momento pode ser aqui um momento muito bom para aqueles que tiveram a negativa do INSS e, acima de qualquer coisa, tiveram a coragem, né, de buscar o seu direito na justiça, tá? Você também pode ganhar. Vocês não vão acreditar nessa recuperação que nós tivemos aqui. Um mecânico sofreu um acidente de trabalho, ficou com sequela, pediu auxílio acidente através do seu advogado. A perícia reconheceu a sequela, mas disse que ele não estava inapto, sem condições para o trabalho. O juiz negou o pedido, ainda aplicou uma multa, né, que por suposta má fé, dizendo que o trabalhador havia discordado do laudo. Isso não é verdade, é um direito do advogado falar que não aceita. O Tribunal de Justiça entendeu que apenas você não aceitar, contestar a interpretação do laudo, não é prova de má fé. Não havia indício de que tivesse mantido ou tentado fraudar o processo. A multa foi anulada e foi pedido uma nova análise pericial. Moral da história: não aceite a decisão que parece injusta. Não agir, portanto, aí, nesse momento ali, pode ser um prejuízo para você. Então essa decisão
não aceitar uma decisão que parece injusta, não é agir de má fé, é buscar seus direitos, é pedir uma explicação, é recorrer ao legítimo. Você tem o direito, então luta por ele com honestidade, guarda provas, peça perícia, recorra quando for preciso. A justiça pode até demorar um pouquinho, mas o direito existe e reclamar e insistir com documentos e calma é o caminho. Por isso que eu estou falando que muitas pessoas perdem direitos todos os dias por falta de informação. E se você chegou até aqui, é claro que você não é uma dessas pessoas. Com certeza, se você teve um não do INSS, você já buscou a justiça. Agora, se infelizmente você teve um não do INSS, o indeferimento da negativa e ainda não fez nada, muitas das vezes até voltou a trabalhar, não se preocupe. Nunca é tarde. Procure agora alguém para ajudar. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho de todos e todas que me acompanham. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Se você ficou com alguma dúvida a respeito dessa história, não tem problema nenhum. Eu volto quantas vezes for necessário, porque esse caso é muito recente. Essa decisão acabou de sair agora e eu estou compartilhando com vocês com exclusividade, que talvez seja o seu caso ou de alguém que você conheça. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho das notificações para não perder mais nada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Vai dar tudo certo.